Fala, meu povo, estamos aqui para o primeiro episódio da 9ª temporada do Vamos Podcast. Hoje um pouco diferente, acho que é a primeira vez que a gente grava o podcast numa casa de show, numa edição especial do Tranquilo, que tiraram o LED, obrigado. E numa edição especial do podcast, primeiro episódio. Obrigado, Paulinho Mosca. A gente que agradece. Então, cara, baixei, peguei os caras na passagem de som aqui para fazer. Então hoje tem equipe, tem um público amigo nosso que veio assistir. Então uma edição especial pra gente. Obrigado de coração vocês terem topado em fazer. Você não sabe, mas quando eu criei o podcast, você foi um dos primeiros nomes que eu procurei. Foi mesmo? Mas eu fui muito ousado. O cara tem Eu neguei. 12 seguidores, aí o cara quer gravar com o Paulinho Moura. Eu disse não Quem que foi com a mesma moça que eu fui, com a Miriam. com a Miriam. Foi com ela falou: nesse momento a gente não tá gravando, também é ousado, 3 anos atrás tinha 12 seguidores e nenhum episódio lançado. É, Aí o cara quer gravar não, com o Paulinho Moura. dependendo da agenda, fica apertado um pouco. Não, e foi super polido, imagina, eu não teria gravado se eu não ganhasse. Nem deve ter chegado em você. Então, na hora certa, obrigado por Legal, terem vindo. Obrigado por terem topado o Tranquilo, que é um projeto especial pra gente aqui sim. na ilha também. Queria que você se contasse um pouquinho, você precisa de 3 horas para você contar a história dele na música. Eu, sim, acredito que hoje talvez seja episódio, e eu não vou conseguir bater isso provavelmente, que tem um artista com a maior quantidade de bagagem e colaborações, assim, que a gente já trouxe no podcast. Pô, legal. Obrigado. Eu acho São impressionante. as vantagens de envelhecer. Eu acho impressionante, assim, e, tipo, todo mundo, já gravou com todo mundo. Eu não sei falar o nome que veio na minha cabeça, você não gravou ainda. Legal. Tô fazendo 31 anos de carreira solo, mas antes da carreira solo fui do Inimigos do Rei. Antes do Inimigos fui de um coral chamado Garganta Profunda. Me formei com 17 anos em teatro, mas sempre toquei meu violão, então aos poucos assim a música também foi tomando mais conta do que a coisa do cinema, do teatro, da televisão, que era a minha primeira opção, assim, na adolescência eu estava querendo ser ator, um ator, músico e tal. Mas é um barato, né, acho que a música é o melhor dos mundos, eu diria, porque, bom, enfim, a arte, né, você trabalhar com criatividade, principalmente nesse mundo onde a gente é muito cobrado economicamente, agora mais ainda com as redes sociais, que você é cobrado assim de todos os posicionamentos e tal. Quer dizer, você trabalhar com arte num mundo desse, eu acho que é um dos atos mais revolucionários. Você trabalhar com criatividade e estar querendo plantar no outro também a ideia de que todos nós devemos ser criativos, Sim. né? Que o mundo e a humanidade depende desse pensamento criativo, né? Então é um barato chegar aqui e ter 30 anos de experiência para estar com o Tom e estar com vocês, né? E é uma criação, é filho único ou não? Sem dúvida. Tem mais? Então, Não? tem Tem um mais? outro menor de 14 anos, o Valentim. É Tom e Tim. Então, e Tim, Tom e aí, Tim vai pra música também ou não? O Tim tá tocando piano, mas ele não quer ter aula, então ele toca, tira de ouvido as coisas dele e me fala que não vai ser músico, mas eu já conheço essa É só história. picar, é só picar. Você tá com quantos anos, Tom? Tô com 28. 28. Ô, cara, de moleque, tá louco? Tá dormindo É. bem. Não, pô, lá em casa é todo mundo meio assim, eternamente jovem, Você né? tá com Forever young. Você tá com Eu quantos? tenho 58. 58. Não, É. vocês estão bem, a música tá fazendo bem já. Não, música rejuvenesce. Na verdade, acho que trabalhar com o que gosta, Fato. né? Eu acho que te deixa sempre melhor, porque acho que é o caminho para a ideia de que você pode ser mestre em alguma coisa, você não pode ser mestre sem gostar de alguma coisa Sim. e se dedicar muito a ela, né? Teu pai te deu alternativa de não ser músico ou não? Sempre deu, sempre deu. Ele sempre deixou muito em aberto. Eu acho que o mais legal é que a gente, dessa educação, assim, né, é de que nunca existiu pressão por parte dele de nada. Sempre me deixou muito, muito, faz o que você quiser da sua vida. Só que o que eu quero acabou que foi igual, né? A gente acabou percorrendo um caminho parecido no sentido de ele também é formado em artes cênicas pela Cal. Eu sou formado Ah, Laranjeiras também? É. eu sou formado pela Unirio, em artes cênicas, então
e acabei fazendo música, então a gente tem essa área, né, junto, assim, esse mesmo caminho. E é um barato, é barato. Agora tá aqui com ele nesse Se você tranquilo. pudesse escolher, você teria escolhido ele músico ou não músico? Eu adoro que ele seja músico, de verdade, principalmente porque eu posso ajudar, né. Imagina se ele fosse médico, ele ia ter que ficar cuidando de mim. Não, é maravilhoso. E o Tom, ele começou muito cedo também, com 13 anos, assim, ele já começou a tocar. E, sei lá, com uns 15 chegou em casa já com uns amigos músicos da escola, que hoje são profissionais maravilhosos, o Zé Ibarra e o Lucas Nunes, que trabalha com Caetano, o Zé trabalhou com Milton Nascimento. Essa galera dele, assim, ia muito lá em casa. E foi bonito ver o envolvimento dele, assim, um desejo dele de ir para a música, né. A gente quer que o filho seja feliz, né, antes de mais nada. Mas lá em casa não tem muita saída não, porque a minha mulher é atriz, preparadora de elenco, meus sogros são artistas plásticos, são pintores, bom, e eu, né, com essa vida louca, assim, então eu acho que seduz bastante, porque eles veem a minha felicidade, né. Como eu falei, eu acho o melhor dos mundos, assim, então lá em casa reina uma espécie de alegria, né. Sim. Eh A música tem uma leveza diferente, assim, do que outros trabalhos. Cara, a música ela é incrível, né, porque é uma coisa invisível, não tá, assim, em lugar nenhum, não é um objeto, ela e ao mesmo tempo a gente escuta e sente dentro, né, arrepia o pelo, aí vem a coisa da canção, que é a minha, digamos assim, especialidade, né, que é muito poderosa, a coisa da letra, né, de uma poesia musicada, aí o ritmo e como você engendra, né, o início, o caminho, no meu caso, para o refrão, e depois que esse é o formato que eu trabalho, esse formato da canção popular. Eh, então assim, eu fico feliz, na verdade, que ele tenha escolhido, né, tanto as artes cênicas, que para mim também foi muito importante, para mim como pra saber o que que é palco, né. Você subir 1 metro ou 2 assim, acima dos outros, para falar ou para cantar alguma coisa ou para dançar, é uma espécie de responsabilidade, né. Então é muito importante, assim, saber da onde veio isso. Ele estudou teatro como eu, então nós sabemos que isso aqui foi inventado na Grécia, né, essas coisas do teatro grego, de toda a mitologia grega, a filosofia, isso tudo vem com a escola, né. E você vai criando alguma dignidade da profissão, mais do que só tocar e cantar, assim, no acho que estudando teatro vem a literatura, vem a arte dramática, a comédia, tem enfim, na escola você espalha bastante, assim, a noção de teatro, né, tem cenário, figurino, né, o texto, o método que você vai utilizar na interpretação, né, Stanislavski, Brecht e tal, se é um teatro do absurdo, se é uma enfim, essas coisas ampliam bastante a noção de palco. Eu pelo menos entro, eu sinto que eu trago sempre comigo o meu teatro, sabe, a minha série de televisão, as coisas que eu vou a fotografia, todas as práticas que eu acabei desenvolvendo depois, elas acabaram colaborando muito com a música. Eu sinto que minha música e minha poesia melhora a partir do momento que eu faço coisas que eu não sou, profissional, entendeu? Acho que o olhar do leigo é fundamental. O leigo é quem vai, por não ter medo de errar, o leigo acaba descobrindo algumas novidades, né. Eu acho Sem que julgamento, né. eu acho que toda a originalidade, assim, que eu vi aparecer na minha obra, eu tenho que agradecer um pouco ao estudo de teatro, junto com um olhar leigo para tudo na vida, Sim. né. Ah, e o Rio respira muito disso, né, você falou de São Paulo, quando eu tô em São Paulo eu não sinto a mesma coisa, assim. Quem eu conheço que vingou no teatro, assim, que eu conheço de ser amigo, minha ex-namorada fez cal também, Aham. pô, a energia do Rio é diferente para quem trabalha com teatro, com TV, com música. Se você quer unir essas coisas todas, sei lá, um teatro musical, é muito mais viável você fazer isso num lugar onde o coração de algumas regiões da cidade, escolas mesmo como a Cal, você não tem mais hoje por aí, sabe.
A Cal é uma boa escola, cada vez melhor. Quando eu fiz, nem era curso superior ainda, era um profissionalizante. Mas São Paulo tem uma história com teatro, assim, muito, Sim. talvez até mais profunda que a do Rio, né? Com TBC, com, né? O Teatro de São Paulo tem uma É. história grande. E hoje mesmo, assim, o mercado de teatro em São Paulo Mas eu ainda acho é que gigante. a arte, ela respira mais no Rio. Eu digo pela viabilidade da criação, assim. Eu acho que São Paulo te consome de um jeito diferente, assim. Eu acho que a São cabeça tá mais livre são pra eu criar no eu Rio. sinto que são 2 cidades que são pensadas para coisas diferentes, assim. É. Eu acho que o São Paulo realmente é uma cidade pensada para o dinheiro, para o trabalho, onde tem muitas oportunidades, tanto para gente que está começando na música, no teatro, no cinema. Eu acho que a oportunidade hoje em dia é muito maior em São Paulo, o que faz, ser um estado onde recebe muita gente do Brasil todo, então muita gente sai dos seus lugares para ir para São Paulo trabalhar. E em compensação o Rio tem lugar que tem trabalho, mas não é na mesma quantidade e nem na qualidade, assim, eu sinto. Falando da música, assim, os espaços têm menos opções para artistas que estão começando, eh, então é uma batalha, né, de espalhar O Rio é a consegue. festa, né? O Rio é uma festa. É, E nessa festa, sim, tem uma criatividade natural, da cidade, que hoje o Tom chegou aqui pela primeira vez e falou: "Pô, tem a ver com o Rio, assim, Floripa". Sim, E tem mesmo, mais a ver com o Rio do que São Paulo, sim, Floripa, sim. né, pela praia, pelo clima, festivo, assim, o sol, tal, né, menos roupa, isso tudo deixa as pessoas mais dispostas, né, a encontrar, a criar e tal. Mas São Paulo é uma máquina, né, cara. São Paulo é uma máquina de dinheiro, de oportunidades, de possibilidades. Então, assim, a gente vai a São Paulo, tem um teatro seríssimo lá, um cinema seríssimo e uma música também super underground de São Paulo, a música alternativa de uhum. São Paulo, a Paulicéia Desvarada. Tem gerações aí, desde Arrigo Barnabé e, né, e o Grupo Rumo e, enfim, Premeditando o Break, essa galera fez uma música complexa, eu diria Sim, assim, em São Paulo, né. E até hoje, Tulipa Ruiz, né, os artistas paulistas são Tim Bernardes. Tim Bernardes, São sim, Paulo, né, sim. pra gente é o maior da nova geração, é o Tim. Então, isso tudo é São Paulo, São Oi, Paulo não é mole não. e tem uma nova geração muito JP, Já Pô, fantástico, os pois é. Garotinho, tem uma galera muito boa, assim. Os Garotinhos são de São Paulo? Eles são do Rio, são são do de Rio. São Gonçalo. São É, não, Gonçalo no Rio. mas digo de nova geração mesmo, Ah, assim, sim, sim, Não, nova geração tá chegando pra derrubar. e é diferente, assim, talvez você seja um exemplo vivo da mudança da forma como a arte, como a música foi trabalhada e consumida, assim, né. Você ser um artista de 30 anos atrás era um contexto, você ser um artista de 10 anos atrás era outro contexto, e hoje é Ah, completamente diferente, assim. completamente, E digo não só de criação, eu digo para você lançar um produto, pra onde vai, como que divulga. sem dúvida. O Tom tá lançando o disco dele, né, Aham, o Barato Abstrato, disco autoral dele. bom nome. E eu vi, assim, a dedicação dele, o tempo, né, gasto e tal. Eh, e é outra ele me perguntou: "O que que eu faço?", né. Eu falei: "Não sei", porque é completamente diferente da minha época, né. Eu não Quando eu comecei não tinha internet, nem rede social, muito menos. Então a gente tinha 3 caminhos, 3 e mais nenhum, que era, antes de mais nada, a gravadora. Se não tivesse uma gravadora, ser artista independente há 30 anos atrás, não tinha caminho para o artista independente, nenhum. E aí tendo gravadora, a gravadora precisava trabalhar, porque você também podia estar na gravadora sem ser, assim, considerado prioridade dela. E e aí tem que tocar na rádio e tem que tocar na televisão, ou seja, ou você está na trilha de uma novela ou você está no programa de televisão, né, Chacrinha, Xuxa, Mara Maravilha, Misto Quente da Angélica, antes dela ir pra Globo. Quer dizer, quando eu comecei no Inimigos do Rei, a gente fez muito sucesso, né, em 1989. E aí eu fiz 40 Xuxas, disco de ouro na mão do Faustão, tem essa realidade que hoje já não tem mais. Não adianta, você aparecer tanto na televisão,
Não adianta tocar na rádio, não adianta. Não é a gravadora que vai fazer você. Hoje em dia, essas empresas já estão de olho em quem, por si só, já Já caminha sozinho. caminha sozinho, já tem um público, já conseguiu chamar atenção. Aí eles vão em cima para poder saber quem é esse aí que está chamando Não a se atenção. cria mais um produto, né? Já É. vem um Já tem produto quase não só criado, mas como já trabalhado. Já tem que ter um caminho. É muito difícil hoje uma gravadora pegar, conhecer uma pessoa e falar: essa pessoa tem um talento super grande e a gente vai trabalhar ela. Na planta. Não tenho visto isso. Tenho visto artistas despontarem, assim, com muita qualidade, formando um público através da internet e as gravadoras correndo atrás, né, para poder contratar e falar: não, aí tem público, aí tem dinheiro. Ou no mínimo um selo, né? Um selo vai fazer esse trabalho e vai chegar pra uma gravadora que eu não sei se é essa história, mas alguém me disse que é essa história dos garotinhos. Acho que eles vêm nessa temporada também. Ah, legal. Que acho que, se eu não me engano, foi a Mangolab que reuniu os meninos e a Bonus Track tá ajudando a trabalhar. Ah, Mas assim, né? Primeiro é isso, pega, cria, transforma, lança, funciona e depois a gravadora vai. não, os garotinhos já tá super bem parado. Eles são muito bons. Muito bom. São muito bons. Pô, eu sou muito fã deles, conheço os 3, acho eles brilhantes. Os 3 são muito próprios, assim, muito autênticos, tanto na música quanto na vida, assim. Então eu sou fãzaço, assim. Eu conheço o Cupertino que a gente foi do Midas lá Pode crer. pra história, assim. Pertinho é meu brother também. É. E aí eu nem sei se ele lembra disso, 2016, 2017. Mas esse é um grande ponto, assim. Eu vejo artistas gigantes hoje que eles têm essa dificuldade. Tá, beleza. Vou lançar a música, o que que eu vou fazer para minha música ter ter a mesma repercussão? É muito difícil, né? Porque antigamente o funil era muito pequeno, era difícil você chegar no funil, mas você chegou nesse funil e passou desse funil, quase que invariavelmente vai acontecer. Se você faz a dobradinha Faustão, Gugu, rádio. Tinha um caminho, sim, mas também você só chegava no Faustão também se você fizesse sucesso. Também não era qualquer artista que a gravadora colocava, não. Você tinha que estar já. Mas existia uma chancela que, se você visse um artista na Faustão, tá, Sim, já aconteceu, Claro. ou tá mas acontecendo. pra ele estar ali, É. ele não lançava, não. Sim. Ele levava já só quem estava já tocando na rádio, com música na novela. As televisões sempre tiveram também esse tipo de funil, né? O PJ do Jota Quest falou isso, falou, cara, a música brasileira deve muito pro Faustão, porque o Faustão a vida inteira brigou muito para ter bandas e quadros e ter um assunto voltado pra música sempre ali. Sim, sim. Antes dele teve o Chacrinha, né? O Chacrinha era um programa de música, sei lá, 4 horas de música também, era playback, mas e antes dele também tinha outros programas, mas a partir do Chacrinha eu acho que começa o mercado da música ligada na televisão, né? Uhum. E pra você, assim, eu sei que é invariável a influência, assim, mas eu vou tentar dar um exemplo do lado bom e do lado ruim. Porque o lado bom é que você tem mais do que um exemplo dentro de casa, você tem uma inspiração dentro de casa. Você tem uma dúvida na composição, você tem para quem recorrer. Você tem, você consegue se associar com pessoas que você, desde criança, deve ter visto dentro da sua casa. Então, isso é o lado bom de ter o teu pai como um parceiro na estrada, assim. Mas, invariavelmente, você vai sempre ter alguns meios que ficam cutucando em cima de uma imagem do seu pai. Eu digo isso no seu caso, nem é um caso legal, que vocês estão juntos, vão fazer show juntos hoje e tal. Quando a gente gravou com o Chico Chico, eu tomei muito cuidado, assim, porque eu falei, pô, eu quero fazer um episódio do Chico Chico. Eu não quero que seja igual toda entrevista que o cara tem que dar falando da mãe dele. Onde o cara vai, ele tem que falar da mãe dele. E é diferente, ele não tá em turnê com a mãe dele, ele não tá fazendo um show com a mãe dele, ele tá escrevendo com a mãe dele. Não tem uma relação, não tem uma vivência, assim. Porque deve ser um porre pro cara o tempo inteiro. Mas também é muito difícil. O cara abre a boca e é a voz da mãe dele. Então, assim, por mais que ele tente se desvincular, ele chega num show, o cara se arrepia de ver o cara cantando, porque tem o timbre de voz da mãe. Não dá pra desconectar. O que você leva, assim, pra você? Você vê mais o lado positivo ou mais o lado negativo de ter essa eu não vou chamar de sombra, essa associação com o seu pai? Eu acho que essa resposta não existe um lado, né. Eu acho que você tem que compreender
que existem os dois. Não é escolher uma ou outra. Você aprende a conviver com as duas, com os lados positivos e com os lados negativos. Então, o positivo, assim, eu acho que tudo faz parte de uma mesma coisa. Eu nunca vou conseguir fugir de um fato, que é ser filho de um cara. Eu posso brigar comigo mesmo, posso brigar com qualquer pessoa que eu encontre. Existe um fato, eu sou filho desse cara. Então, assim, até eu morrer, eu vou ser filho desse cara e vou aprender a lidar com isso. Agora, realmente tem essa dificuldade de entendimento, de compreensão, de um modo geral, de que muita gente, muitos comentários assim, filho de peixe, peixinho, mas no sentido de que esperam alguma coisa, né? De que já existe alguma coisa. Sim. Quem não me conhece acha que eu preciso ser igual. Mas não, né? Porque é um outro trabalho, uma outra pessoa que vem de uma outra geração. Então, por consequência disso, tem outras influências, não só as que já existiam antes, mas agora uma nova geração trazendo novidade. Então, eu acho que é sempre um assunto delicado, porém eu não acho delicado para mim. Assim, eu falo isso numa naturalidade. Eu não tenho problema nenhum. Aliás, adoro ser filho dele. Sou fã pra caralho desse cara. Né, ele é meu ídolo de pessoa e como pai e como artista. Acho a obra dele desde sempre muito linda. Mas tem coisas que eu, por exemplo, não peço a ele. Você perguntou: você pede ajuda com composição? Não, Não. porque eu acho Por quê? que porque ele é um artista e eu sou outro, e eu acho que tem coisas minhas que, aliás, eu admiro e respeito tanto ele, que eu acho que eu quero construir a Sim, minha, eu sim, quero ser Claro. respeitado também por ele, sabe? Eu acho que é importante bater sim. esse martelo de que, olha, como eu sei compor, e eu trazer isso pro meu pai, eu quero que ele me admire, eu não quero se. Não é que eu não quero, eu Sim. sempre vou querer fazer coisa com ele, mas eu quero, antes disso, ser admirado também. Pelo tom, né? Por ser quem eu tenho a trazer. Ele hoje me retribui, porque ele que me mostra as coisas novas, né? Ele que chega: "Ó, precisa escutar isso aqui, ouve isso aqui, ouve isso aqui". Eu já não escuto tanta música, porque, sei lá, eu fui um jovem trancado dentro do quarto, tocando, escutando música, eu viajava para comprar disco, então, é como se, assim, tivesse um cansaço, sabe, de escutar tudo. E é muita coisa. Agora então é milhões de vezes mais de novidades, então é ele que faz esse filtro e traz para Você mim. escuta? Uh, Bom, Escuta de calma aí. tudo. Não, você sabe que eu já fiz gente abrir o Spotify no palco. E só Vambora. só para completar a resposta dele, o Tom, ele sabe, eu fui bastante exigente com ele nesse sentido, ele não me pedia ajuda, mas sempre que ele me mostrava, eu falava: "Cara, ainda não tá legal não, pode ir malhar, pode ir malhar, pode ir malhar, vai Eu ia melhorar perguntar essa isso antes, é. vai tirar as músicas de todo mundo para poder aprender". Aí teve um momento, teve um dia que eu nunca me esqueço, que ele falou: "Pô, tem uma reunião lá em casa com a família". E ele falou: "Eu quero mostrar 3 músicas novas". Aí, aí parou todo mundo na varanda, assim, pra escutar ele. E aí ele tocou 3 canções lindas, lindas, que estão no Barato Abstrato, inclusive. E e aí eu fiz questão de falar pra ele: "Cara, agora tá rolando, velho". Isso já tem uns, vovô era vivo em 3 anos. Uhum. Então, a partir dali, eu acho que ele também, que eu perguntei pra ele: "Você percebe que agora você tá mais pronto?" E ele falou: "Agora eu entendo". Porque, claro, ninguém gosta, né, de escutar que não tá Ah, pois pronto. é. Pô, eu me sentia assim sempre, né, todo mundo perguntava e eu falava: "Não, eu sou muito exigente, eu sou muito exigente". Mas, pô, se você em casa, né, não colocar, assim, o lugar mínimo que as Sim, coisas têm que ter, é você jogar, pô, num calabouço cheio de sim. jacaré, né. E tem muito jacaré mesmo no meio, então a gente tem que preparar, assim, no mínimo é falar: "Pô, agora você já tem o mínimo", Mas né. você dá esse feedback e não te dá vontade de dar uns pitacos, assim? Eu tenho, mas ele não pergunta. Imagina, ele gravou um EP de 8 músicas, 5 músicas, 6 músicas, 6. Depois agora um disco de 10. No EP eu gravei um violão e nesse agora eu fiz uma letra. Mas eu não fui nem um dia no estúdio, não fui gravar, nem dar palpite de nada, ele não me perguntou nada. Eu acho maravilhoso, porque
ele tem que experimentar, sabe, com a responsabilidade dele de errar, né? Quantas vezes eu gravei disco e aí, sei lá, 3 anos depois eu escuto e falo, pô, essas 2 ou essas 3 aqui, eu não devia ter gravado, elas, Sim. sei lá porque que eu gostei delas na época, entendeu? E isso é muito importante, porque você tem que ir com o que você construiu, descobrindo o que você quer. Então eu acho super importante ele também estar fazendo as coisas do jeito dele, com a geração dele, com os amigos dele, com os músicos que ele conhece, sabe? É uma coisa assim, quebra você sua cara, entendeu? Nesse sentido, né? Vai aprender com você mesmo, assim. Eu ensino em casa, na infância, na adolescência e nesse início, assim, nesse início você fica observando, mas depois desse dia que eu vi que ele estava tocando bem, cantando bem, e as músicas eram bonitas, as letras tinham melhorado muito, e aí eu falei: "Agora tá pronto, pode gravar". Aí ele gravou no primeiro essas 6 faixas, eu adoro, produzido pelo Zé Ibarra e pelo Lucas Nunes, e agora o Barato Abstrato, acho um super disco também. E o que você escuta? Não foge não. Vambora. Cara, eu gosto muito da música popular brasileira no modo geral, mas assim, eu costumo escutar muita coisa nova, por exemplo, do JP, Os Garotinho, eh, todos os artistas que estão começando no Rio, tem a Mari Jasca, tem a Lulu, tem Júlia Mestre, tem o Zé, tem, Luellen, tem tanta gente que aí agora o Seu Jorge lançou esse último disco, Baila La Baiana, também escutei, BK, tem rap, tem, trap, rock, o cenário é imenso, Sim. eu posso abrir meu Spotify na sua frente e a gente vai ficar horas Você leva pro conversando. seu pai, você fala: "Isso aqui você tem que ouvir". Então, o BK, as coisas novas que estão fazendo um sucesso, assim, né, tipo, o Bad Bunny, Aham. BK, esse último álbum que ele lançou, eh que mais que eu O Tom me apresentou o disco. Amaro, Sim. Amaro, que é artista portuguesa, que também tá super ligada Estreia com aí. o Pedro Alteri, né? Pedro Altero, Muito bom, muito excelente. Pedro. Esses nomes novos que surgem, assim, aí eu sempre pego e jogo em casa, assim, pra família, pra gente falar um pouco, debater, falar o que gosta, o que não gosta de cada artista. Tá sempre trocando ideia sobre isso, sabe? Porque a gente discorda de muitas coisas, assim. E eu acho que isso que é bom, isso que faz a gente crescer, porque se a gente concordasse, que graça teria, né? E de vez em quando chega umas referências, você fala: "Puta, mas isso aqui que tá funcionando hoje em dia". Ah, cara, eu não sou assim. No geral, eu não sou crítico, não. Acho que tem público para todo mundo, tem gosto para todo mundo e tem que ter todo tipo de música, quanto mais tiver. E tem letra que é para se divertir, tem letra que é para pensar, tem letra que é para fazer amor, tem letra que é para nada, para não fazer sentido, é só uma questão de sílaba. Acho que tem que ter de tudo. Não fico criticando, não. É claro, eu tenho gosto, né? Sim. Então, às vezes, eu falo: "Pô, eu gostei disso. Pô, como é que é? Pô, vou botar aqui também na minha lista e tal, para ouvir mais". E tem coisas que ele me mostra, eu falo: "Pô, legal, interessante isso, interessante aquilo", mas não vou ouvir de novo não. Aham. E você tem noção de quantos fonogramas você tem? Bom, O cara, fui malhar hoje ouvindo Paulinho Mosca. não, é Cara, ele porque vai malhar 6 horas, assim, eu não ia ouvir metade, tem muito fonograma. não, olha, se você pensar assim, são 11 discos, cada um com entre 10 e 13 faixas, aí já dá cento e pouco. Só que eu apresentei uma série de televisão por 11 anos. Com 276 episódios e gravei um feat com cada um, né, no Zumbido. Então são 276 duetos, fonogramas, com mais cento e pouco dos discos, mais esses projetos, né, que você participa do disco de um, canta num disco em homenagem ao Tom Jobim, a Dona Ivone Lara, ao João Bosco, os songbooks que o Almir Shediac fazia, eu gravei Caetano, gravei Tom Jobim, gravei uma porrada. Então, eu imagino que deva ter entre 450 a 500 fonogramas. Ah. É. E você mesmo lança, né, no independente. Quem Há 20 anos. cadastra tudo isso aí? Ah, cara, mas aos poucos você vai construindo sua equipe, tem gente para tudo hoje, né.
Pô, o cara brotou com adoçante hoje, cara. Isso aqui foi muito boa. É. O Luciano trabalha com o Tom, mas é irmão do meu empresário. Mas sim, a gente tem um escritório, né? Escritório que eu chamo de escritório virtual, né? Não é físico. Sim. Mas tem uma pessoa que trabalha rádio, 2 meninas que trabalham mídia e que organizam um pouco o podcast, no caso, as entrevistas, os posts e tal. Tem um cara que só faz os flyers. Você vai organizando para você não passar o dia inteiro ali, né? Burocracia. Na Que é obra, fonograma, é muita coisa. Super, não, aí eu tenho a Sheila que cuida dos direitos autorais, que cavuca, que tá no ECAD, na UBC, que vê os lançamentos todos, registra tudo, Uhum. né, tem o ISRC, né, que é uma espécie de carteira de identidade de cada fonograma, né. É um númerozinho que Sim. identifica aquele fonograma. Isso é super complicado, porque tem que ter a lista toda dos músicos, Se quem duplicar, fez não o arranjo. recebe. Exatamente, tem que estar todo mundo ali, todo mundo tem um direito um pouco, então isso tem que ser super organizado mesmo, né. E a gente com 500 eu não estou a 100% organizado não, a gente trabalha já há algum tempo revendo e corrigindo erros o tempo todo. E você, como eu falei no começo, assim, você tem o que eu acho que é o maior ouro de quem trabalha não só na música, mas qualquer outra coisa, que é colaboração. Eu acho que, na verdade, a colaboração ela é o segredo para a vida, no trabalho, sabe? Médicos, advogados, e você na arte tem essa coisa de ter sempre parceiros, assim. Eu não, obviamente, eu não tenho essa estimativa, mas sei lá, um terço, metade dos seus fonogramas tem alguma participação. Às vezes porque uma composição de um terceiro, Uhum. coisa de Herbert Viana, coisa pô, tem Lô Borges, que eu acho Claro. bizarro, gênio. E eu queria entender se isso é um negócio que é muito orgânico, assim, ou se é muito pensado. Porque são grandes colaborações com os maiores nomes da história da música, em todo tipo de participação. Voz e violão incrível, assim, com Frejá, cara, você pode deixar tocando 2 dias, e vai ter muito e uma parte do repertório é Paulinho Mosca, você vê que aquilo é Paulinho Mosca, mas uma outra parte que é um repertório de outra pessoa, outras pessoas, mas com uma cara de Paulinho Mosca, aquela coisa do dueto, assim, eu acho muito genial. Claro. E são nomes que, pô, eu sonho em ter no podcast, 300 episódios assim. Bom, o Zumbido foram 276, né, eu comecei fazendo 1 ano e aí o canal de televisão ia pedindo: "Vamos fazer mais um, mais um, mais um", foram 11 anos. Então eu tive essa oportunidade rara, né, de cantar, assim, sei lá, com Gil, com Milton Nascimento, com Djavan, com Erasmo Carlos, aí com Nando Reis, com Frejá, com Arnaldo, com a minha geração toda, Lenine, Chico César, Zé Cabaleiro, enfim, gente que eu troco mais aí, Zélia. Zélia, minha irmã, né, então, eu tenho um mantra, assim, na minha vida, porque eu sou caçula, de 4 irmãos com pais casados até morrerem. Então, assim, quando eu nasci, a casa era já frequentada por amigos e primos, então minha casa foi sempre muito cheia. Eu fui aprendendo com essas pessoas, né, sou uma mistura dessas pessoas também. Então meu lema, meu mantra hoje é: "O outro me melhora". Eu adoro, fazer projeto com o outro, porque eu acho que a gente aprende até com os defeitos do outro, Sim. né, quando você está criando. E eu me misturo mesmo, eu fui para a Europa com a Martinália, fui para o Uruguai com a Maria Gadu, estou lançando agora um audiovisual de um show com a Zélia, que a gente tem muitas parcerias. O Zumbido foi um exercício brutal disso, né, de tocar com o outro, de servir o outro, coadjuvar na música do outro, ou seja, cantar no tom do outro, independente se é grave, se é agudo, inventar uma frase que fique boa para você e que acrescente a música do outro. O Zumbido para mim foi tipo uma pós-graduação que não existe, entendeu? Que é você aprender, eu tive que tirar 276 músicas, igual, para tocar com o autor, então era uma autoexigência de fazer aquilo certo, que não existe, assim, enfim, só se uma pessoa fizer um programa igual, porque não existe um treinamento para nenhuma escola te coloca à disposição, né, esse tipo Sim. de oportunidade de tocar com seus ídolos, com os seus, o com a geração, sei lá,
mais velha, com os ídolos da minha juventude, depois com os parceiros da minha geração, e eu consegui ainda, inclusive, chamar os novos. Maria Gadu, Céu, Marcelo Genesi, Silva, Ana Canhas, Felipe Cato, Cícero, todos foram no Zumbido no primeiro disco. E ao mesmo tempo eu estava também cantando com, sei lá, com Nelson Sargento, né, do samba, com Ney Lopes, Martinho da Vila, e daqui a pouco aparecia um outro, sabe, senhor, uma outra senhora, assim, a Joyce, né, gente de geração anterior a Milton minha. Nascimento. Não, o Milton, eu tive momentos realmente divinos, né? Não, é assim, ó. Não, João Bosco, Francis Raime, Ginga, uma gente assim, num nível que eu tive que me esmerar muito para tirar as músicas. Sem Cifra Clube. Usando de tudo, No né? tempo, mas naquele tempo a trilha 20 Procurando. Cifra Clube. Mas tinha songbook, já tinha YouTube, então eu via como o cara estava tocando hoje para poder estar preparado lá para a hora da gravação. Foi uma aventura, assim, e eu acho que me ensinou muito. Eu acho que eu evoluí muito como músico, como cantor, durante esse processo. E a conexão, cara. Conexão que leva Claro. disso é um negócio que eu acho que a música ela é a cereja do bolo, né? Ela é o produto final, mas a conexão que você leva depois pra Claro. vida é um Não, o negócio. encontro, né, a conversa, o olhar, e o Zumbido não era um programa jornalístico, era um programa poético, uma série poética. Então as perguntas eram todas um pouco abstratas, assim, eu tinha 5 perguntas básicas. A primeira era como é que a música entrou na sua infância, né? Se tocava na rádio, se tinha um tio que tocava, se não sei o quê. Depois, como é que você começou, como é que chegou o primeiro instrumento, né? Depois, como você começou a compor. Aí a quarta pergunta é como você compõe hoje, né? Como é que você com barulho, sem barulho, com gente, sem gente, de noite, de dia. E a quinta é o que é música? E era a pergunta mais transcendental, assim, porque eu ouvi 276 respostas diferentes. É interessante, música, eu te falei, é invisível, ela tá ligada a alguma coisa, né, inorgânica, assim, a uma força. Então, falar dela é sempre dar espaço para poesia. Acho que o Zumbido é uma série poética sobre Sim. música. E pra você, o Jornalista. que é a música? Você cavou essa pra mim agora, né? A minha resposta é uma mistura dessas todas. A música é matemática, a música é o melhor amigo, a música vem de outra dimensão, a música vem de dentro da gente, a música é uma amizade com o seu instrumento, a música é uma linguagem, entendeu? Ela é tudo, né? Tudo que eu ouvi estava certo e ninguém respondeu igual. Então é maravilhoso você se jogar na vida, né, dedicar a sua vida a alguma coisa que ninguém consegue definir. Você pergunta o que é medicina, qualquer um sabe dizer, né? O estudo e a prática da preservação e cura, né, das doenças biológicas e tal. Você pergunta o que é engenharia, o cara, não, o cara construção de não sei o quê, de pontes, que é arquitetura, tudo tem definição, né? Mas o que é música é uma pergunta que só a poesia dá conta dela, entendeu? Só o delírio dá conta dela. E é subjetiva mesmo. Então, poxa, eu também não tenho resposta não, por isso que é tudo isso. E pra você? Depois disso, eu tenho uma resposta. Ele deu a resposta 277. 76. E agora a sua 277. Música é o que a gente sente e acredita. Boa. Pra mim é isso, assim. Tá sentindo, tá valendo. E se você tivesse mais 30 dias de vida, 30 é o muito. que você faria? É muito. Quantos shows você faria? Olha, acho que nenhum. De verdade. Se eu tivesse 30 dias de vida, eu ia pegar minha família e ir para algum lugar e ficar curtindo. Música não é a primeira coisa da minha vida. Eu acho que meus filhos, né, os amigos, bem-estar, assim. Se isso não tiver bem, não tem música hoje, Sim, entendeu? sim. Música já foi uma
uma prioridade máxima, assim, a ponto de eu sair em viagem por 45 dias e nem ter saudade de casa quando morava com meus pais. Então, hoje não. Acho que hoje a música é o meu trabalho, eu amo fazer o que eu faço, É meio. mas os aeroportos, os hotéis, às vezes é muito duro Sim, sim. hoje em dia. O corpo já não é o mesmo. Então, eu sofro. Adoro estar no palco, adoro tocar, adoro cantar, mas a viagem cansa cada vez mais. Então, não sei, 30 dias eu acho que eu ia ficar com os meus meninos e com a minha companheira. E o que você perguntaria pro seu pai num podcast? Se você não conhecesse seu pai. Que eu perguntaria pra ele, Se você não conhecesse Você não seu pai. conhece. Pergunta pro Paulinho Mosca, não pro seu pai. quem é o artista de fora do Brasil que você sonha em fazer feat? Uau! Olha, eu poderia responder assim, é diferente, né? Eu tenho ídolos, né? Mas eu nem sonho em fazer um feat, assim, porque é tão distante, sei lá, o Mick Jagger, a Bjork, né? Eu nem penso nessa possibilidade, mas eu gravei um disco com o Fito Paz, um argentino, né? Faz sucesso na América. E eu vi ele tocando e cantando com o Elvis Costello. E aí eu me senti mais próximo do Elvis Costello, assim, a possibilidade de cantar com o Elvis Costello por causa do Fito, eu acho que eu escolheria o Elvis. Para mim, ele é uma mistura, assim, perfeita entre o pop, rock, a sofisticação da música dentro disso, a postura dele como artista, ele não é farofeiro, Sim. ele não inventa nada que não seja fazer aquela música bem feita. Ainda casou com a Diana Krall, então o Elvis Costello é o máximo. Ele foi safo na pergunta, porque ele sabe que o Brasil você já zerou o game. Ele foi lá fora. Não, eu nunca cantei com Caetano Veloso, que é um grande ídolo. Lulu Santos também não foi no Zumbido, Marina Lima. Esses três foram. O Jorge Benjor, Paulinho da Viola. Esses 5 eu nunca cantei nada. Aliás, a Marina já cantou comigo num show meu no Canecão há muito tempo. Ela gravou uma canção minha e a gente foi cantar junto. Mas foi um dia num show, mas nunca gravei com ela e com esses outros 4 que eu citei. Seriam os brasileiros que eu adoraria tocar. São grandes ídolos, grandes influenciadores assim, da minha música. Mas eu fico com o Elvis Costello feliz da vida. Não é? Alguém quer fazer alguma aí embaixo? Não tô enxergando direito, mas eu vi. Tem 2 segundos aí pra fazer a pergunta. Tem um mic aí, deixou o microfone de... Eu gostaria de saber, em relação ao Zumbido, né, essa escola ali que tivesse lá, se pegou alguma coisa de composição ali que um artista ou outro falou que: "Pô, isso aqui eu não usei essa artimanha ainda". Olha, não tão objetivamente como você falou: "Poxa, esse cara falou um negócio que agora eu vou passar a usar", não assim objetivo, mas sem dúvida, né, imagina você escutar 276, sendo que desses 270, 100, assim, eu admiro muito, né. Os outros 150 eu admiro, mas não são ídolos. Então sentar na frente dessas pessoas e vê-los, assim, devagar, eu só consigo responder sua pergunta no todo, sabe. Eu me sinto transformado e, claro, cada um me disse alguma coisa. Raramente, teve entrevista que alguém não dizia nada de interessante. Tudo é interessante não só para compor música, aliás, compor, se você for no dicionário, a definição de compor é juntar coisas de acordo com o seu critério. Isso é que é compor. O que é critério? Critério é como você olha o mundo, entende o que está à sua volta, e a partir do seu olhar, né, o seu critério. Então você passa a juntar coisas. Compor canção para mim é juntar coisas. Não é somente fazer a letra nem a música. É você juntar um olhar para o mundo todo. É isso que vai te levar a escrever uma letra interessante. É isso que vai levar você a querer
tocar cada vez melhor, pegar o jeito do Jimi Hendrix fazer aquilo, o jeito do Caetano tocar, que é completamente diferente do Gil. Gil é um virtuose que explora a corda solta. Caetano não. Ele trabalha com acordes simples, mas ele criou uma coisa entre o canto e o violão que só João Gilberto fez. Entendeu? Uma sintonia, um resultado daquilo que é incrível, tocando pouco. Caetano toca tudo certo, mas o Gil, ele esmerilha, sabe? O Gil é um cara que ele humilha, assim, porque ele tem uma destreza que na minha geração, eu considero o Chico César o Gil da minha geração. O Chico é o melhor violonista da minha geração. Logo em seguida, vem o Lenine, que inventa bastante, né? Que é um inventor, assim, de levadas e maravilhoso, musical pra caramba. Mas o Chico para mim é insuperável. O Chico para mim ele é meio erudito, popular e sujo e limpo ao mesmo tempo. É indígena, é negro, é jazz. O Chico é incrível e o violão dele é maravilhoso. Eu acho que respondendo especificamente a sua pergunta, eu acho que eu aprendi muito mais tirando as músicas, sabe? Do que propriamente assim, alguém me disse uma coisa que eu mudo, entendeu? Acho que tirando e tocando e vendo como é que a pessoa toca, acho que foi o que mais me modificou. Boa, boa. Como estamos de horário? Tem mais uma? Vamos mais um. Paulinho, você mencionou o Fito Paz e o Caetano, com quem você nunca gravou, e eu lembrei que o Caetano já gravou Fito Paz. Claro. Eu gosto muito do Fito Paz. Eu quero te fazer uma pergunta que não tem a ver com música. Tu ainda é um colecionador compulsivo? Não, compulsivo eu fui. Hoje eu só guardo as Lá vem coisas. com um adjetivo aí. Ela vem com compulsivo. Não, eu sou compulsivo com algumas coisas, né? Uma certa obsessão que precisa ter mesmo para concentrar. E realmente, assim, na minha adolescência, eu fui minha mãe ficava preocupada, eu era tipo um acumulador, sabe, desses programas de televisão, vai juntando coisas, meu quarto era um lixo, assim. Tipo o quê? Eu trazia tudo para casa. Eu colecionava, eu não tinha coleção, eu tinha coleções de tudo. Então, tampa de garrafa, desde as mais tradicionais, selo, moeda, dinheiro, né, de outros países ou antigos, chaveiro, mas aí, pô, caixa de fósforo diferente, essas caixas, você vai no restaurante, pega uma caixa de fósforo e tal. Depois começou assim, desde pedra, que eu achava uma pedra na rua, viajando, escrevia o nome da cidade na pedra. Depois foi ficando estranho, assim, porque eu trazia placa de rua, roubava calota de carro, que antigamente Que tinha mãe não calota. sonha. Eu batia com o pé assim e saía uma calota. Eu ficava, eram tipo copinhos. Até chegar ao absurdo dos saquinhos de vômito de avião. E essa é a coleção mais estranha. Que Maravilhoso. começou dentro de um avião, eu tava lendo aquela revista da Gol, da Azul, sei lá o que era, e tinha um quadradinho de um Guinness, um cara que tinha 3.200 sacos de avião, de vômito. E eu achei aquilo maluco, eu falei, que cara maluco, pô, que não sei o quê. Guardei a revista e quando o avião pousou, eu olhei aquele saquinho pendurado assim. E aí peguei o primeiro. E aí quando peguei o primeiro, peguei o segundo, terceiro, aí eu fui juntando, hoje eu tenho mais de 200. E chego aos pés do Guinness do cara, mas porque eu falei isso no programa do Jô, e aí os fãs começaram a levar. Aí da Tailândia, não sabe, da Turquia, Afeganistão, Pelo menos era saquinho de vômito, não era calota. Não. Eu quero que cheiro sacos limpos, né? Sacos sem uso. Mas é isso, a coleção é legal, porque ela te ensina, pelo menos eu aprendi bastante a questão do detalhe. Porque dois objetos numa coleção, eles podem parecer iguais, mas o selo, por exemplo, ele tem a filigrana, tem o corte, tem a imagem que você vê na luz, tem às vezes uma impressão diferente, uma impressão que deu errado, vale mais. Então, assim, eu fui prestando atenção nos detalhes das coleções, eu era super organizado, tinha assim catálogos, anotava tudo, então isso me ensinou também, me treinou a ser um cara organizado, eu sou bastante organizado. É uma casa só de signo terra lá em casa. Virgem, Capricórnio. Então é todo mundo organizadíssimo, assim, na paranoia da organização.
Então as coleções me ensinaram isso, assim, a aguçar meu olhar para descobrir um detalhe diferente de outra coisa que parece ser igual. É que é um contraste, né? Calota sim, porém organizada. É super. Um dia quando eu fui morar com a mãe dele, eu não avisei em casa que eu ia casar. Eu comecei a namorar a mãe dele, comecei a dormir lá e não voltei mais para casa. Aí um dia eu voltei e minha mãe tinha feito uma obra no meu quarto e jogado fora 80% das minhas coleções, que eram realmente lixo. E eu falei: "Poxa, mas por que você fez isso?" Ela falou: "Você não me avisou que ia casar? Eu também não achei que não precisava te avisar que você não morava mais aqui." Foi assim que eu saí de casa. Mas assim eu perdi grande parte das minhas coleções, dos brinquedos infantis e tal. Mas as mais legais estão lá em casa ainda, né. Os bonecos. Muitos bonecos, muitos carrinhos, essas coisas assim. Eu adoro souvenir. Eu vou para os lugares e trago assim: "Bem-vindo a Araraquara." Pô, eu não trouxe umas coisas do Vamos, hein? Tô tudo lá em casa, eu vou arrumar. Eu adoro. Quando for Na casa é cheio de pinguim de geladeira, aquelas bolinhas de vidro, sabe, com, sei lá, com Ushuaia, com Calafate, com a Colômbia. Eu vou viajando e vou trazendo pedra, palito de fósforo. Ui, a gente falou, não, não vou levar, o cara vai voar, vai pegar um voo, vai levar essas coisas no voo. O cara leva uma pedra, eu levo uma caneca. Pô, obrigado. Obrigado De você. coração, Tom. Abraço. Obrigado. Obrigado de coração. Bom show pra nós daqui a pouco. Vambora. Obrigado mais uma vez vocês terem vindo. E eu desejo muito sucesso, assim, pros dois, ainda mais. Longa jornada, moleque novo, Isso aí. tão talentoso. Então eu espero que Cai- de coração caindo na estrada. tenha uma estrada longa pela frente. E parabéns por tudo, né? Valeu. É difícil falar por tudo. O histórico tipo, é um negócio incrível, incrível. Então, O assim, tempo dá isso pra gente. É só não parar. Eu falo isso pro Tom. Vai construindo. mas não é só tempo. Tem muita coisa aí Mas- que a gente que vê de fora fala, cara, isso aqui é incalculável. Então, vendo de fora é muito especial, eu imagino como seja do lado de dentro. Legal. O que você fez hoje aqui pra gente foi talvez um pedacinho do que você fez lá no seu projeto, nos Zumbidos aqui pra gente como eu te falei antes da gente começar a gravar, né? Não é pensando em visualização, marca, patrocínio. Isso aqui é um mestrado que a gente não vai ter em lugar nenhum. Então, o que eu consumo aqui em cada episódio, e como de hoje, é um negócio que, cara, você vai guardar isso aqui pra sempre e não vai ter uma sala de aula que você vai conseguir pegar isso aqui. Então, obrigado Legal. de coração. Isso aí, obrigado. Agora a gente vai comer o pudim da Masa. Yes! Vamos lá. Primeiro episódio, nona temporada, vamos podcast. Paulinho Mosca, então, cara baixinho. Beijo. Valeu.